Bom, até agora, né, a gente viu problemas em que a gente tinha uma força e a gente queria saber o deslocamento do ponto no qual a gente aplicava aquela força, tá? Daí era tranquilo, né, porque o trabalho está sendo realizado naquele ponto. Então a gente poderia usar o princípio da conservação de energia, certo? Se a gente quiser calcular o deslocamento no ponto B, ou se a gente tiver uma força e quiser calcular a rotação, ou se a gente tiver duas, três forças, enfim. Situações adversas a essas que a gente está estudando, a gente precisa utilizar o princípio dos trabalhos virtuais. Tá? Então considere uma barra sujeita a um carregamento na extremidade, essa barra. O princípio da conservação de energia permite encontrar o deslocamento no ponto C. Para encontrar o deslocamento no ponto B, utilizaremos o trabalho virtual, que a gente vai chamar de 1 ΔW, é igual a 1 F barra vezes o B. Realizado por uma força F barra, essa força F barra é uma força virtual, tá? No ponto B, ao longo de um deslocamento UB, tá? Bom, em alguns lugares na literatura vocês podem encontrar isso aqui com o nome de princípio dos trabalhos virtuais complementar. Bom, esse nome aqui se dá porque a gente está usando uma força virtual ao longo de um deslocamento real. Mas, normalmente, quando você fala de princípio dos trabalhos virtuais, é o contrário, tá? A gente trata de uma força real atuando sobre um deslocamento virtual. Mas, aqui a gente vai fazer o contrário, que é mais apropriado para os problemas que a gente vai trabalhar. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso tudo? O que é uma força virtual? O que é um trabalho virtual? Bom, o nosso problema real, né, no qual é aplicada uma força real, ele vai estar sujeito a deformações, a deslocamentos aqui na nossa viga. E se a gente aproveitasse, né, que a gente tem esses deslocamentos e aplicasse uma força F barra, uma força virtual bem pequenininha, tá? O que essa força faria? Né? Essa força virtual ela estaria aplicando ao nosso problema uma variação de energia, uma pequena variação de energia, certo? E essa variação de energia vai ser igual ao nosso trabalho virtual, certo? O nosso ΔW, certo? O nosso ΔU igual a ΔW. Então, essa vai ser a expressão que a gente vai utilizar a partir de agora para encontrar os deslocamentos em pontos ou rotações em pontos diferentes daqueles onde as forças e momentos estão sendo aplicados. Beleza? Vamos ver como que a gente faz isso. Então, o trabalho virtual ele promove uma variação na energia de deformação, seja ΔU igual a ΔW, que foi o que eu falei aqui antes, né? Para essa barra em questão, o nosso ΔU é igual a 1F vezes o nosso UB. Esse F é o F virtual, né? Um trabalho pequenininho que a gente colocou ali só para nos auxiliar na resolução do problema. Se a gente for pensar em trabalho por unidade de volume, então o nosso trabalho virtual por unidade de volume vai ser igual ao trabalho... Desculpa, né? A nossa variação de energia por unidade de volume vai ser igual a 1 ΔU1 sobre V1, tá? E aqui o nosso volume 1 vai ser o volume dessa regiãozinha aqui, tá? Que é a região sobre a qual a nossa força atua. Essa força não vai atuar em nada nessa outra região aqui, beleza? O que eu quero dizer aqui, né, que se você pegar uma seção aqui, o sigma só depende de F e não de F barra. E já numa seção aqui, ele depende dos dois. Então, esse carinha aqui vai ser igual a 1F barra sobre A, certo? Porque o volume é A vezes L, então eu posso chamar de 1F barra sobre A, vezes o 1B sobre o LB, tá? Sendo que LB é essa distânciazinha daqui. Perfeito? Quem que é o B sobre LB? É justamente o epsilon xx, certo? Então, a nossa variação de energia por unidade de volume, considerando esse pedacinho aqui, né? Vai ser igual a 1 sigma xx barra vezes o epsilon xx. Ou seja,
é a nossa tensão devido à força virtual, né? Multiplicado pelo epsilon xx devido aos deslocamentos reais. Né? Isso aqui é real, isso aqui é virtual. Beleza? Então, se a gente integrar esse carinha no volume, e se a gente pegar o caso geral, né? Então a gente vai ter que o ΔU vai ser igual a integral de sigma xx vezes epsilon xx. Isso aqui está para tensões normais em uma direção. De forma semelhante ao que a gente fez com o princípio da conservação de energia em outra aula. Tudo certo? Lembra que eu falei de trabalhos virtuais complementares? Isso aqui, em algumas literaturas, você vai encontrar como algo que advém do princípio dos trabalhos virtuais complementares. Né? Se a gente estivesse tratando do princípio dos trabalhos virtuais, né, estrito senso, né, que é o que normalmente se vê na literatura, a gente encontraria algo desse tipo aqui, né, integral no volume do seu epsilon xx virtual, né, devido aos deslocamentos virtuais, vezes o sigma xx devido aos deslocamentos, ou devido às forças reais, beleza? Aqui eu só esqueci de pôr um dv, tá? Por isso que eu me distraí aqui. Deixa eu ajeitar, beleza. Tá. Aqui, sigma x barra é a tensão devida à força virtual, F barra, tá? Tá errado aqui. Deixa eu ajeitar, F barra. Note que para a barra proposta, sigma x barra é igual a zero quando a gente está fora do volume V1, que foi o que eu falei antes, né? Então, se a gente fosse fazer essa integral aqui, o sigma xx barra ele seria zero fora do volume 1, né? Então essa integral viraria basicamente a integral no volume 1, tá no mesmo, que seria que a gente voltaria para essa expressão aqui, né? A gente teria que o U, né, que a gente está chamando o ΔUzinho de ΔUzão sobre V1. Então esse carinha aqui seria, ΔUzão seria o V1 vezes ΔUzinho, né? Ou seja, U seria a integral em VUzinho de ΔUzão dV. Beleza? Aqui no caso geral, né, a gente não necessariamente vai ter sigma igual a zero em uma parte, né, do nosso domínio. Então, no caso geral, a gente considera o volume inteiro.